Nunca minta. Capítulo 47. Antes. Adriene. É mais de meia-noite quando o Audi encosta na frente da minha casa. É o mesmo modelo que a minha ex-agente Paige dirigia. Mas esse Audi pertence a Patrícia. Eu tenho certeza que esse carro foi presente dos pais dela, que estão mimando a filha de um jeito absurdo desde que ela escapou daquele chalé toda encharcada de água e coberta de sangue. Da minha janela, observo Patrícia descer do carro, usando um vestido vermelho justo e curto que mal cobre a calcinha. Ela bate a porta do carro com mais força do que precisava. Desinstalei a câmera que monitorava a porta da casa para não registrar quem entra e sai daqui hoje à noite. Percebi que Patrícia estava mentindo para mim desde a primeira consulta. Isso não quer dizer que ela não sabe mentir, porque ela sabe, e muito bem. Mas eu sei muito bem perceber os sinais de que alguém está mentindo. Assim como a Jota, Patrícia tem um cacuete. Toda vez que vai mentir, ela cruza a perna direita sobre a esquerda. Eu desconfio de que o detetive envolvido no caso também soubesse que ela estava mentindo. Mas uma coisa é saber que alguém está mentindo e outra é provar. O detetive Gardner não conseguiu provar que Patrícia matou o noivo e as duas amigas. Por isso, ela se safou. Como se não bastasse, foi elogiada por ser a vítima que conseguiu escapar. Mas Patrícia Lawton não é uma vítima. Quando descobriu que o noivo estava dormindo com a melhor amiga, ela não deixou barato. Nos últimos 3 anos, eu a diagnostiquei informalmente com transtorno de personalidade antissocial, baseada em sua falta de empatia por outras pessoas, seu comportamento agressivo e criminoso e seu histórico de artimanhas e mentiras. Como muitas outras pessoas com esse tipo de transtorno, Patrícia é charmosa e atraente, com inteligência acima da média. Sem essas qualidades, talvez ela não tivesse conseguido se safar. Ao longo dos anos, surgiram várias pistas sobre o diagnóstico. Quando a avó dela morreu de infarto no ano passado, Patrícia chorou lágrimas muito convincentes durante a sessão, mas não mencionou que tinha sido a responsável por ajudar a avó com os remédios para o coração. Só descobri isso porque eu liguei para a senhora Lawton, a fim de prestar as minhas condolências. Ela também não mencionou o patrimônio considerável que herdou. Quando perguntei sobre isso a Patrícia na sessão seguinte, ela cruzou a perna direita sobre a esquerda e me disse que se sentiu muito mal por ter confundido os remédios da avó. A senhora Lawton sempre foi uma rica fonte de informação sobre a história conturbada da filha. Coleguinhas que apareciam com machucados misteriosos, animais de estimação que morriam de repente. A Trícia, coitadinha, é tão azarada. Em algum nível, eu tenho certeza de que a senhora Lawton sabe como a filha é. Ela não é uma mulher ignorante, mas a negação é um poderoso mecanismo de defesa. Eu percebia o alívio na voz dela enquanto me contava as histórias. Ela estava finalmente desabafando e passando a responsabilidade para mim. Eu sabia muito bem o que fazer com essas informações. Quando eu abro a porta para cumprimentar Patrícia, ela não parece feliz. Ela está puxando a barra curta da saia e me olhando fixamente sob a luz do alpendre. Ele está no carro. Ainda está desmaiado? Aham, mas está acordando. Teve alguma dificuldade? Não. Foi tranquilo. Apesar de estar irritada comigo, eu acredito que, em algum nível, Patrícia gostou do desafio que lhe dei. Ela se arrumou, dirigiu até o cassino e se sentou ao lado de EJ na mesa de pôquer. Assim como na fantasia de EJ, ela não se apresentou. Em seguida, ela atraiu ele até o carro dela com a promessa de terminarem a noite juntos. Eu expliquei exatamente o que tinha que dizer. Durante a viagem de carro, ele deve ter ficado cada vez mais sonolento com o que a Patrícia havia colocado na bebida no cassino, até finalmente perder a consciência. Tá cada vez mais fácil dopar EJ. A essa altura, ele deveria tomar mais cuidado. Você fez o check-out dele no hotel? Pergunto. Fiz. Por telefone. Ela olha para as unhas que estão pintadas de vermelho sangue. E eu levei o Porsche para um estacionamento que aceita mensalista. Esse mês está pago. EJ não tem amigos nem emprego. Os pais dele morreram. Vai levar semanas ou talvez meses para alguém perceber que ele desapareceu. Eu acompanho Patrícia até o Audi. Vejo a sombra escura de um homem que ocupa o banco de trás. É ele. Ela conseguiu. Ela conseguiu mesmo. Ela fez o que Luke não podia, ou não queria fazer. Eu prendi as mãos dele com silver tape, diz ela. Também prendi as pernas, mas com um pouco mais de elasticidade para que ele pudesse andar. Eu colei um pedaço na boca, mas não dá para ver, porque ele tá com um saco na cabeça. Eu preciso admitir que ela tem coragem. Ela dirigiu de Connecticut até aqui com um homem preso no banco de trás.
Sim, estava no meio da noite, mas se fosse parada pela polícia, seria o fim. Faz uns 20 minutos que eu prendi os braços e as pernas dele, diz ela, como se estivesse lendo os meus pensamentos. Ele começou a se mexer e eu não quis arriscar. E o celular dele? Patrícia tira o telefone da bolsa e o entrega para mim. Olho para a tela preta. Desligou? Desliguei. Mas eu ouvi dizer que dá para rastrear um telefone desligado se ele tiver com bateria. Então toma cuidado. Eu vou tomar cuidado. A minha intenção é destruir esse celular até não sobrar mais nada. Quando chegamos perto do carro, vejo o saco de papel na cabeça de EJ. O papel enruga um pouco quando ele se mexe no banco. Não dá para saber se ele está acordado, porque foi imobilizado, mas eu espero que esteja acordado para ver o que vai acontecer. Patrícia abre a porta traseira. Agora eu consigo ver as mãos presas com silver tape. Ela dá um chute na panturrilha de EJ usando o sapato de salto alto, com força suficiente para deixar um hematoma. Levanta! Grita ela. Ele ergue a cabeça, mas não consegue sair do carro sem ajuda. Patrícia dá outro chute e ele geme, mas ainda não se mexe. Puxa as pernas de EJ para fora do carro. Ele ainda não consegue se levantar sem a ajuda de nós duas. Ruídos abafados vêm de dentro do saco de papel. A camiseta cinza clara tem manchas de suor das axilas. Nós o levamos até o meu consultório. Como os tornozelos dele estão meio presos, ele tem pouco equilíbrio e precisa andar com passos curtos e arrastados. Quando entramos no consultório, Patrícia para. Ela olha ao redor. Você mudou alguma coisa aqui? Não, digo. Patrícia inclina a cabeça para o lado. Ela tem certeza que tem algo diferente, mas não sabe dizer o que. Eu sei o que. Eu mudei o sofá de lugar, mas ela não precisa saber disso. É melhor que não saiba. Uma vez dentro do consultório, tento sentar EJ no lugar, mas com os braços e os tornozelos presos e o saco de papel na cabeça, ele erra o assento. Eu caí no chão com força e a Patrícia franze a testa. Quer que eu te ajude a levantar o cara? Pergunta ela. Balanço a cabeça. É mais fácil se ele estiver no chão. Tá tudo certo. Pode ir embora agora. Ela estreita os olhos. O que você vai fazer? Não se preocupa com isso. Patrícia bate um dos saltos no piso de madeira. Se estivesse pouco mais de meio metro para a esquerda, teria percebido um barulho diferente e descoberto o meu segredo. Eu me preocupo um pouco, afinal, fui eu que trouxe o cara até aqui. Não se preocupa, deixa comigo. Eu posso te ajudar. Como diz a minha mãe, se as pessoas se ajudassem mais, ninguém ia precisar de sorte. Aposto que ela gostaria de ajudar. Não precisa, tá tudo sob controle. Um lampejo de curiosidade surge em seu belo rosto. O que você vai fazer com ele? Pode ter certeza de que ele vai desaparecer. Por um segundo ela faz careta, mas depois levanta as mãos. Tá bom, doutora. A senhora que sabe. Patrícia joga os cabelos loiros por cima dos ombros e sai do consultório. Ao sair, ela olha para o retrato que me deu, que está pendurado em cima da lareira, e me olha com desdém. Eu não acredito que você pendurou esse retrato gigante na sala de estar. Ela zomba de mim. Você é mais arrogante do que eu pensava. Eu gostei do quadro, digo simpática. Posso me dar o luxo de ser simpática no momento, quando a fonte de todos os meus problemas está no chão no meu consultório. Acompanho Patrícia até a porta e a tranco depois que ela sai. Patrícia esteve na minha casa muitas vezes nos últimos 3 anos, mas essa será a última. Eu não vou pedir mais nenhum favor a essa garota. Ela parece fofa, mas na verdade é perigosa. E agora que Patrícia foi embora, eu posso concluir o serviço. Quando volto ao consultório, EJ ainda está no chão. Ele acordou e está se contorcendo para tirar a silver tape, mas Patrícia o prendeu muito bem. Eu me aproximo e fico de pé diante do corpo que se contorce. Por fim, arranco o saco de papel da cabeça dele. A adrenalina corta o efeito de qualquer que seja o medicamento que Patrícia deu para ele. Os olhos de EJ estão arregalados e sua camiseta está encharcada de suor, apesar de estar um pouco frio aqui dentro. Ele move os lábios sob a fita adesiva, mas não emite nenhum som inteligível. Observo como uma mancha escura se espalha na virilha. Eu me agacho ao lado dele. Tudo bem aí? Ele emite um som abafado por trás da fita adesiva. Eu olho nos olhos acinzentados dele e não consigo reprimir um sorriso. Eu pensei na sua oferta e você tem razão. Eu gostaria que nós dois passássemos um tempinho juntos. Vai ser divertido. Para mim. Os olhos dele estão quase saltando das órbitas. Eu me pergunto se Luke iria gostar disso tanto quanto eu estou gostando, caso ele estivesse aqui. Se estivesse do meu lado agora, qual seria a reação dele? Eu fecho os olhos por um instante e imagino o rosto de Luke,
olhando para EJ deitado no chão, indefeso. Mesmo na minha imaginação, Luke não tá sorrindo. Ele não aceitaria fazer uma coisa dessas. Não tem estômago. Você sabia que um cara terminou comigo por sua causa? Digo para EJ. Luke não terminou oficialmente comigo, mas já faz uma semana que não atende o telefone e não responde a nenhuma das minhas mensagens. Não é preciso ter mestrado ou doutorado para sacar o que está acontecendo. Ele não quer mais nada comigo. Ao que parece, pedir para ele cometer um assassinato não foi uma boa ideia. Mas eu deveria saber disso. Gente como eu está fadada a ficar sozinha. Ele era um cara incrível. Digo para EJ, apesar de nem saber mais se estou mesmo falando com ele. Luke era inteligente e fofo e não se importava com os meus defeitos. E não é que o Luke não se importava, ele até gostava dos meus defeitos. Me amava com todas as minhas imperfeições. Respiro fundo, lutando contra as lágrimas. Eu não vou lhe dar a satisfação de me ver chorar. Eu gostava mesmo dele. Eu o amava. E por sua causa ele me deixou. Porque você é um idiota egoísta que decidiu acabar com a minha vida. EJ tá tentando dizer alguma coisa. Pode estar tentando pedir desculpa, mas pode também estar me mandando para o inferno. É difícil saber com a fita cobrindo a boca. Sinceramente, não me interessa o que ele está dizendo. Não faz diferença. Endireito as costas. Recuo o pé direito e EJ se encolhe, esperando um chute na barriga. Mas no último segundo, desisto de chutar. Em vez disso, vou até o canto da sala onde ficava o sofá de couro. Mudei o sofá de lugar hoje de manhã. Uma coisa que me encantou nessa casa quando a comprei foi o compartimento secreto debaixo dessa sala. A corretora de imóvel falou dele em um sorriso orgulhoso. Dá para esconder objetos de valor. Ao longo dos anos, eu guardei algumas coisas nesse compartimento, mas tirei tudo hoje de manhã. Eu precisava de espaço. Há um ganchinho quase imperceptível numa das tábuas do piso. Uso os dedos para abrir o alçapão, revelando um compartimento. É grande o suficiente para esconder um corpo. A corretora de imóvel também me disse isso, mas ela estava brincando e até deu risada. Será que eu comprei a casa sabendo que eu usaria o espaço para esconder um corpo? Eu não sei. Em algum nível devo ter pensado nisso. Os olhos de EJ se arregalam. Ele sabe o que está prestes a acontecer e não há nada que possa fazer para me impedir. Eu dou um sorriso. Na verdade, não vamos ficar muito tempo juntos, porque você vai passar bastante tempo sozinho. Preciso de 3 tentativas para derrubar EJ no compartimento. Ele não para de se contorcer e de chutar, mas Patrícia o prendeu bem firme. Ele não consegue se soltar. Assim que cai no compartimento, vejo como seu pânico aumenta. EJ não achou que eu fosse capaz de fazer isso. Ele começa a gritar, mas a silver tape abafa o som. Eu espero um instante e depois fecho o alçapão, que dá acesso ao compartimento. Mal dá para perceber que tem alguma coisa ali, exceto pelos sons abafados que atravessam as tábuas no chão. Isso não vai funcionar. Minha intenção era largar a EJ ali e deixar que a natureza fizesse o trabalho. Mas isso é muito arriscado. Ele faz barulho demais. Então eu pego o que sobrou da fita adesiva que Patrícia me deu e começo a vendar as bordas do alçapão, que corta a circulação de ar. Sento no sofá e fico ouvindo. Os sons abafados estão ficando mais sutis. Não se parecem mais com gritos. Talvez sejam gemidos. Ou um choro. Os sons ficam cada vez mais baixos até que param. Tchau, Edward, digo. Capítulo 48. Dias atuais. Trícia. Eu não sabia se a doutora Adrienne ia mesmo matar o Edward. Quando alguém obriga você a dopar um cara, depois prender os pulsos e os tornozelos e colocar um saco na cabeça, dá pra saber que as intenções da pessoa não são boas. Mas eu pensei que talvez ela só quisesse dar um susto no sujeito. Eu adquiri o hábito de pesquisar o nome dele na internet. Jameson tinha um perfil no Facebook, e todo dia eu procurava alguma atualização, mas eu nunca encontrei nada. A notícia do desaparecimento saiu mais de um mês depois, e foi assim que eu soube. Ela o matou. Eu não fiquei totalmente surpresa ao descobrir que a doutora Adrienne Hale era capaz de matar alguém. Havia alguma coisa nela, alguma coisa naqueles olhos verdes intensos. E é como se ela fosse capaz de matar uma pessoa usando só o poder da mente. O mais irônico é que eu procurei a doutora Adrienne reclamando de problemas para dormir. Mas o meu sono piorou muito depois de que ela me obrigou a fazer. Sim, eu já tinha matado outras pessoas, mas do meu jeitinho. Eu não fazia ideia do que ela havia feito com o Edward, e isso me deixou transtornada. Eu nem sequer sabia onde estava o corpo. Ela já havia me enganado uma vez. Eu não confiava na doutora Adrienne Hale. Eu passava as noites em claro, obcecada por ela.
até o dia que eu não aguentei mais. Capítulo 49. Antes. Adriene. Hoje eu não tive dificuldade para encontrar vaga no estacionamento da clínica. Isso é bom porque eu tô com a agenda lotada. Não é um dia em que eu costumo atender na clínica, mas eu tenho pacientes até quase 7 da noite. Eu tô fora há mais de um mês, em uma turnê para promover a Anatomia do Medo, que chegou em 8º lugar na lista de best-sellers do New York Times. Ninguém sabe que o relato da mulher esfaqueada em uma cabana no meio da floresta é mentira. Já se passaram quase 4 meses desde que a Jota, também conhecido como Edward Jameson, desapareceu da minha vida. Ou melhor, eu deveria dizer que ele se tornou uma parte indissociável da minha vida. Mais tarde, naquele mesmo dia, eu tirei a fita adesiva do chão, destruí o celular dele e coloquei o sofá de volta no lugar. Mas, nos dias seguintes, o mau cheiro que vinha do compartimento se tornou insuportável. Eu tive que fechar a sala e cancelar todos os meus pacientes. Eu passei 2 meses sem entrar no consultório. Bastava chegar perto da porta do meu antigo consultório para o cheiro revirar o meu estômago. Mas quando voltei para casa após a turnê do livro, eu fiquei aliviada a descobrir que o cheiro tinha diminuído significativamente, embora ainda desse para sentir. Por fim, eu entrei na internet para comprar um spray vendido para neutralizar quimicamente os odores de um cadáver. Abri todas as janelas. Borrifei um tanto de produto químico neutralizador e, para minha surpresa e imenso alívio, funcionou. O cheiro desapareceu. Ninguém jamais diria que havia um cadáver ali embaixo. Eu presumi que, em algum momento, a polícia viria me fazer perguntas sobre o desaparecimento de EJ. Eu tinha até uma história pronta. Houve momentos durante a minha turnê em que eu estava autografando livros e tinha certeza de que a polícia iria aparecer, me algemar e me levar embora. Mas isso nunca aconteceu. Ninguém me perguntou nada. E agora, 4 meses depois, estou começando a achar que talvez nunca perguntem. Afinal de contas, não havia registros financeiros que indicassem que ele frequentava o meu escritório. A única pessoa que sabia que a Jota vinha me ver era a mãe dele. E ela está morta. Eu me safei. Eu matei um homem que está escondido debaixo da minha casa e ninguém sabe de nada. Quer dizer, Patrícia deve saber que eu o matei, mas não sabe onde está o corpo. Patrícia, até agora ela não tem sido um problema, mas me preocupa o fato de ela saber o que eu fiz, de compartilharmos esse segredo. Ela poderia usar isso contra mim. Eu não sei. O segredo dela é tão ruim quanto o meu, talvez pior. De qualquer forma, eu não posso ficar obcecada. Agora eu preciso colocar em dia os pacientes que eu não pude atender durante a turnê do livro e ainda tenho muitas sessões de autógrafo e aparições na televisão nas próximas semanas. Quando eu entro na clínica, Glória está sentada na recepção cantarolando para si mesma, como faz com frequência. Quando me vê, seu rosto se ilumina. Doutora, eu tenho uma surpresa para a senhora. Ah, é? Deve ser alguma coisa de comer. Os pacientes adoram trazer doces para mim, mas eu raramente como. Na maioria das vezes são doces caseiros ou chocolates baratos. Não me importa quantos comentários Glória faça sobre a necessidade de eu ganhar peso. Eu não vou comer nada que venha de um paciente psiquiátrico. Está lá no arquivo, diz ela e dá uma piscadinha para mim. Vai lá ver. Sigo as instruções enigmáticas de Glória e vou para a sala de arquivos. Chuto que são rosquinhas. Os pacientes adoram trazer esse tipo de coisa. Eu não tomei café da manhã, então acho que eu vou comer uma ou duas. Viver perigosamente só dessa vez. Mas quando entro na sala, descubro o motivo da empolgação de Glória. Não são rosquinhas. É o Luke. Eu fico olhando para ele por um instante, com o coração disparado. Eu não o vejo há quase 5 meses, desde aquele dia em que ele saiu da minha casa depois que eu pedi que... Bom, sabemos o que eu pedi. Eu tinha esquecido como ele é bonito. Ele tá de barba feita, com um corte recente no cabelo castanho escuro e de camisa passada e gravata marrom. E está usando o mesmo pós-barba da primeira vez que ficamos juntos. Luke me olha por cima do computador ao ouvir meus passos na sala. Ele suspira quando me vê. Adriene. Oi. Coloca uma mecha de cabelo atrás da orelha. Eu não esperava encontrar você aqui. Eu só vim fazer uma atualização de software. Ele tosse e protege a boca com a mão. Você costuma vir nas terças, então eu imaginei que na quinta você não estaria aqui. Eu tô trabalhando um dia a mais. Odeio como a gente soa formal nessa conversa. Como se fôssemos estranhos e não duas pessoas que planejavam morar juntas. Como se ele não tivesse sido o primeiro homem por quem eu me apaixonei. Eu tô tentando recuperar o atraso depois da turnê do livro. Entendi. Ele balança a cabeça. Vi que você lançou o livro. Parabéns. Obrigada. Você não... Você leu?
Ele hesita por um segundo. Diz sim, é muito bom. Melhor até que um anterior. Sério? Sério. Que bom. Obrigada. De nada. Nós dois nos encaramos por um instante. O ar entre nós dois está pesado com tudo o que aconteceu da última vez que nos vimos, quando ele saiu da minha casa. Por fim, ele diz: Eu tô com saudade. Sinto um nó na garganta. Jura? Juro. Ele se inclina sobre a mesa. Você não faz ideia do quanto. Tenta engolir um bolo na garganta. Eu resolvi aquela situação. Eu paguei para me livrar dela. Eu tô mentindo, é claro. E me pergunto se Luke percebe. Talvez ele tenha decidido não se importar. Eu não deveria ter ido embora daquele jeito. Ele ajusta os óculos no nariz. Sei que você não quis dizer pra gente. Eu deveria ter ajudado você a lidar com a situação, mas eu fiquei assustado. Me desculpa. Tá desculpado. Eu. Eu também tô com saudade. Você não faz ideia do quanto. Os ombros dele relaxam. Fico muito feliz de ouvir isso. Pra falar a verdade, eu não consegui parar de pensar em você nos últimos meses. E olha que eu tentei. Tentei mesmo. Mas não adianta. Eu não consigo nem dormir à noite. Porque eu fico me revirando e pensando em como eu estraguei tudo com a mulher mais incrível que eu já conheci. Arquei uma sobrancelha. Posso te dar uma receita de sopidem. Ele se aproxima e segura minha mão em suas mãos grandes. Eu senti falta disso. Ou você poderia jantar comigo hoje à noite. Abra um sorriso. Eu vou trabalhar até tarde na clínica hoje. Eu posso esperar. Ele se inclina para perto de mim. Além disso, eu preciso conversar com você. E confessar uma coisa. Eu não fui totalmente sincero com você. Sinto um frio na barriga. Será que ele sabe o que eu fiz com a Jota? Não foi? Ele sorri. A verdade é que eu sabia que você vinha trabalhar hoje. Agora me contou. Eu perguntei para ela antes de planejar a minha agenda. Essa é a confissão de Luke. Ele estava tentando me ver. Que alívio. Agarro a gola da camisa dele e o puxo para mais perto. Depois pressiono os lábios nos dele. Pelo jeito que ele retribui o beijo, eu sei que tá sentindo a minha falta tanto quanto eu sinto a dele. Ele nunca vai saber o que eu fiz. Vou deixar as coisas assim. Eu e o Luke vamos nos encontrar hoje, às 9 da noite. Eu tentei terminar o mais rápido possível na clínica, deixando para trás uma papelada para preencher. É possível que eu tenha de voltar amanhã, mas Glória foi muito gentil. Ela sabia que eu tinha combinado de sair com o Luke e estava quase me expulsando da clínica. Luke vai me buscar em casa para irmos em um restaurante. Por mais que eu queira recebê-lo em casa, não vou permitir que ele entre enquanto aquele corpo estiver escondido lá, embora o cheiro pareça ter diminuído. Eu juro que ainda consigo detectar um leve odor de morte, em especial do meu consultório. Eu não posso correr o risco de tê-lo em casa. Se ele souber o que eu fiz, nunca vai me perdoar. Em algum momento terei de me livrar do corpo. E isso me apavora. É como quando eu era criança e esmagava um inseto grande com um livro pesado. Eu sabia que em algum momento eu precisaria erguer o livro e limpar o inseto esmagado. Mas eu sempre tive pavor dessas coisas. Talvez eu não seja perfeita, mas também não sou psicopata. Eu não queria matar a EJ. Ele me deixou sem escolha. Eu dirijo pela estrada escura até minha casa, de olho no relógio. Tenho 1 hora para tomar banho e trocar de roupa. Vou inventar uma desculpa para Luke não entrar. Pode ser porque faz pouco tempo que eu pintei as paredes. Eu tenho certeza de que ele vai acreditar em qualquer desculpa que eu inventar. Posso ser boa em detectar mentiras, mas ele não é. E em algum momento eu vou me livrar do corpo. Talvez espere mais alguns meses, mas até lá ninguém mais estará procurando por ele. Ao me aproximar de casa, vejo um Audi estacionado em frente. O carro da minha ex-agente Paige. Será que ela veio pedir que eu a aceite de volta? Se for isso, ela está perdendo tempo. É tarde demais. Mas então eu vejo a sombra de alguém encostado no carro. Alguém que eu não vejo há uns 4 meses. E que eu esperava que nunca mais fosse vê-la. Alguém com pernas longas e torneadas e cabelos loiros sedosos que brilham à luz da lua. É Patrícia Lawton. Eu esqueci que ela dirigia o mesmo modelo de carro que a minha ex-agente. Estaciono ao lado do Audi e desligo o motor. Coloco as chaves na bolsa e saio do carro. Não sei o que Patrícia quer, mas eu não tenho tempo para perder. Preciso me arrumar para encontrar o Luke. Oi, doutora, diz ela. Há quanto tempo, não é mesmo? Pois é. Quando ela sorri, os dentes dela quase brilham à luz da lua. A gente pode conversar um pouquinho? Encaro bem o meu relógio.
Eu tô com um pouco de pressa. Vai ser rápido. Faço que sim com a cabeça. Podemos conversar aqui mesmo. Você tem 1 minuto. É que ela rói a unha do polegar que já está toda roída. Eu tô nervosa com o que a gente fez e se alguém descobriu o que aconteceu. Isso não vai acontecer, já faz meses. Não tem ninguém preocupado com ele. Mas talvez fiquem, se encontrarem o corpo. Não vão encontrar. Você não tem como saber. Eu tava pensando nisso. O cassino tinha câmera de segurança. Se descobrirem quando ele desapareceu, podem ir atrás das imagens e ver que eu estava conversando com ele na mesma noite. Vão ver que saímos juntos do cassino. Ou talvez tivessem uma câmera na garagem. Talvez ela tenha razão. Mas um motivo para me preocupar com Patrícia. Preciso fazer alguma coisa a respeito disso, mas não agora. Eu acho pouco provável. Eu só queria saber uma coisa. O que você fez com o corpo? O quê? Patrícia, eu não quero falar sobre isso. Confie em mim, tá tudo bem. Eu quero falar sobre o que você fez com o corpo. Eu preciso saber. Por favor, me conta. Resmungo contrariada. Seu minuto acabou. Eu tenho que ir. Tá em algum lugar na sua casa? Hesitei um pouco e os olhos dela se arregalam. Você escondeu o corpo em casa? Diz ela surpresa. Meu Deus, onde? Eu não quero falar sobre isso. Mas, doutora, olha só. Perco mais 1 minuto de conversa com ela. É o máximo que eu vou fazer. Não tenho interesse em ser babá dessa garota. As únicas pessoas que sabem o que aconteceu somos eu e você. Tudo que a gente precisa fazer é guardar segredo. Patrícia me encara sem piscar nenhuma vez. Como diz a minha mãe, 2 pessoas só conseguem guardar um segredo se uma delas estiver morta. Em seguida, seus dedos apertam meu braço. Um frio súbito toma conta de mim e eu percebo que cometi um terrível erro. Jamais devia ter me envolvido com Patrícia nessa história. Eu sabia muito bem como ela era perigosa. E agora eu vou pagar caro. Por favor, Luke, me perdoe.